Estamos iniciando mais um vídeo de resolução de exercício, dessa vez vamos resolver exercício de calorimetria. Neste vídeo iremos resolver exercício de calor sensível. Na parte 2 deste vídeo, iremos resolver exercícios de calor latente. Lembrando, sempre tente resolver as questões antes de assistir a resolução. E sem mais enrolação, vamos iniciar. O gráfico representa a temperatura em função do tempo de um líquido aquecido em um calorímetro. Considerando-se desprezível a capacidade térmica do calorímetro e que o aquecimento foi obtido através de uma resistência elétrica, dissipando energia a taxa constante de 120 watts, a capacidade térmica do líquido vale. Nessa questão, ele forneceu um gráfico da temperatura em função do tempo, e o enunciado fala que a energia, ou seja, o calor, é fornecido por uma resistência à taxa de 120 watts. A gente sabe que a potência é igual à energia dividido pelo tempo. Então, a gente pode escrever que a energia, nesse caso calor, é igual à potência vezes o intervalo de tempo. A potência ela vale 120 watts. No intervalo de tempo, a gente pode pegar dois instantes quaisquer aqui do gráfico. Por exemplo, vamos pegar dois pontos aqui do gráfico de leitura fácil. Por exemplo, entre o instante t igual a 0, onde a temperatura vale 24 graus, e o instante t igual a 5 minutos, onde a temperatura vale 54 graus. Então, esse intervalo de tempo vale 5 minutos. Só que cuidado, a potência está sendo dada em watts. Watts é joule por segundo, então o intervalo de tempo a gente tem que colocar em segundos. Então a gente multiplica 5 vezes 60 e obtém um intervalo de tempo em segundos. 120 watts vezes 5 vezes 60 segundos vai dar 36.000 joules. Essa é a quantidade de energia fornecida pela resistência nesse intervalo de tempo de 5 minutos. A gente sabe que o calor pode ser descrito como a capacidade térmica do corpo vezes a sua variação de temperatura. A capacidade térmica é o que a gente quer encontrar. Então, a gente escreve a capacidade térmica como o calor dividido pela variação de temperatura. A quantidade de calor absorvida, a gente acabou de calcular, 36.000 joules nesse intervalo de tempo de 5 minutos. A variação de temperatura equivalente nesse intervalo de tempo de 5 minutos é temperatura final 54 graus Celsius, temperatura inicial 24 graus Celsius. Fazendo as continhas, a gente obtém que a capacidade térmica é igual a 1.200 joules por grau Celsius. A alternativa correta é a letra E. Exercício 2. Um estudante de física experimental fornece calor a um certo corpo, inicialmente a temperatura de 10 graus Celsius. Ele constrói o gráfico indicado na figura, onde, no eixo vertical, registra as quantidades de calor cedidas ao corpo, enquanto no eixo horizontal vai registrando a temperatura do corpo. Consideremos agora um outro corpo, com o dobro da massa do primeiro, feito da mesma substância e também inicialmente a 10 graus Celsius. Com base no gráfico, podemos dizer que, fornecendo uma quantidade de calor igual a 120 calorias a esse outro corpo, sua temperatura final será D. Nessa questão, ele forneceu o gráfico da quantidade de calor fornecida ao primeiro corpo em função de sua temperatura. Então, a gente pode calcular a capacidade térmica desse primeiro corpo. A gente sabe que a quantidade de calor é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, a capacidade térmica do primeiro corpo vai ficar igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Para fazer esse cálculo, a gente pode pegar quaisquer dois intervalos de temperatura do gráfico. A gente pode pegar, por exemplo, a temperatura inicial de 10 graus Celsius, quando a quantidade de calor fornecida era zero, e a temperatura final de 30 graus Celsius, quando a quantidade de calor fornecida era de 80 calorias. Então, vai ficar a quantidade de calor, 80 calorias, dividido pela variação de temperatura, 30 menos 10 graus Celsius, que vai dar 20 graus Celsius. 80 calorias dividido por 20 graus Celsius vai dar 4 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade térmica do primeiro corpo. Só que a gente está interessado no segundo corpo, e o que ele falou sobre o segundo corpo é que ele é da mesma substância do primeiro, mas com o dobro da massa. A gente sabe que a capacidade térmica é igual à massa multiplicado pelo calor específico. O calor específico ele depende do tipo de substância, então ele não vai mudar do primeiro corpo para o segundo corpo, já que eles são feitos da mesma substância. Mas ele falou que a massa dobrou, então a capacidade térmica vai dobrar também. Então a capacidade térmica do segundo corpo vai ser o dobro da capacidade térmica do primeiro, ou seja, 8 calorias por grau Celsius. Agora a gente pode escrever que a variação de temperatura do segundo corpo vai ser a quantidade de calor fornecida a ele, que no enunciado ele falou que é de 120 calorias, dividido pela capacidade térmica dele, que é 8 calorias por grau Celsius.
Fazendo essa divisão, a gente vai obter que a variação de temperatura vai ser de 15 graus Celsius. Ele falou que a temperatura inicial desse corpo também era de 10 graus Celsius, então a temperatura final dele vai ser a temperatura inicial mais a variação de temperatura. Isso vai dar 10 graus Celsius, temperatura inicial, mais 15 graus Celsius, que é a variação de temperatura. Ou seja, a temperatura final do corpo vai ser de 25 graus Celsius. A alternativa correta, a letra E. Exercício número 3. Em um experimento, dispõe-se de um bloco metálico de capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius, a temperatura de 100 graus Celsius. Esse bloco é colocado no interior de um calorímetro de capacidade térmica de 8 calorias por grau Celsius, que contém 200 gramas de água, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, a 20 graus Celsius. Sabendo que o equilíbrio térmico ocorre a 40 graus Celsius, podemos afirmar que a quantidade de energia térmica dissipada pelo calorímetro foi de... Essa questão está tratando de troca de calor entre vários corpos. Então a gente tem que utilizar a nossa equação de troca de calor, que é basicamente uma equação de conservação de energia, onde eu tenho que o somatório da quantidade de calor cedido ou absorvido por cada corpo vai ter que ser igual a zero. Quais são os corpos que estão aqui participando da troca de calor? Eu tenho o bloco, eu tenho a água, que já estava no calorímetro, eu tenho o próprio calorímetro, e o que eu quero descobrir é a quantidade de calor que foi dissipado. Então eu coloco essa quantidade como se fosse um corpo trocando calor nessa equação também. Eu posso escrever a quantidade de calor cedido ou absorvido por um corpo como a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, ou já que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, eu escrevo essa quantidade de calor como se fosse a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Vamos calcular a quantidade de calor trocada pelo bloco metálico. Ele falou que a capacidade térmica dele vale 80 calorias por grau Celsius. A temperatura inicial dele vale 100 graus Celsius e a temperatura final do conjunto no equilíbrio térmico é 40 graus Celsius. Então vai ficar 80 vezes a variação de temperatura, que é 40, temperatura final, menos 100, temperatura inicial. Fazendo essa continha, a gente vai obter menos 4.800 calorias. Ou seja, a temperatura do bloco diminui, ele está resfriando, então ele está perdendo calor, por isso a gente obteve o valor negativo. Agora vamos calcular a quantidade de calor trocada pela água. Agora eu não tenho a capacidade térmica, eu tenho a massa e o calor específico da água. Então eu multiplico a massa a 200 gramas, vezes o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. A temperatura final do conjunto é 40 graus Celsius. Ele falou que a água estava dentro do calorímetro a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então fica a variação de temperatura 40 menos 20. Fazendo essas continhas, a gente vai obter 4.000 calorias. Ou seja, a água está absorvendo calor, ela aumentou de temperatura. Agora, para o calorímetro, ele deu a capacidade térmica, então a gente multiplica a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Capacidade térmica do calorímetro, 8 calorias por grau Celsius. A variação de temperatura, temperatura final do conjunto 40 graus Celsius, menos a temperatura inicial do calorímetro 20 graus Celsius, que é a mesma temperatura inicial da água, que já estava no calorímetro. Fazendo essa continha, a gente vai obter 160 calorias. Agora a gente joga esses valores na nossa equação de troca de calor, para encontrar a quantidade de calor que foi dissipado, que foi perdido para o ambiente. Então fica quantidade de calor do bloco menos 4.800 calorias, quantidade de calor da água mais 4.000 calorias, quantidade de calor do calorímetro mais 160 calorias, mais a quantidade de calor dissipado, tudo isso igual a zero. Então a gente encontra a quantidade de calor dissipado como 640 calorias. Alternativa correta, letra E. Questão 4. O cérebro de um homem típico, saudável e em repouso consome uma potência aproximada de 16 watts. Supondo que a energia gasta pelo cérebro em 1 minuto fosse completamente usada para aquecer 10 ml de água, a variação de temperatura seria de aproximadamente... Ele forneceu também na questão a densidade da água, 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, e o calor específico da água, 4,2 vezes 10 a 3 joule por quilograma grau Celsius. Para saber a variação de temperatura, a gente precisa da quantidade de calor, da massa e do calor específico. Ele falou que a energia fornecida é uma potência aproximada de 16 watts. A gente sabe que a potência é a energia pelo tempo, então a quantidade de energia, nesse caso, calor, é igual a potência vezes a variação de tempo. Potência é 16 watts e o intervalo de tempo ele falou que é de 1 minuto, então 60 segundos.
Lembrando, a unidade watts é joule por segundo, então a gente vai obter 960 joules. A massa a gente pode calcular pela equação da densidade. A densidade é igual a massa pelo volume, então a massa vai ser a densidade vezes o volume. A densidade da água, ele falou que é 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. O volume de água que a gente vai aquecer é de 10 ml. Isso dá 10 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Fazendo essa continha, a gente vai obter 1 vezes 10 a menos 2 kg. Agora a gente utiliza a nossa equação do calor sensível. A variação de temperatura vai ser igual à quantidade de calor dividido pela massa e pelo calor específico da água. A quantidade de calor é 960, a massa 1 vezes 10 a menos 2 kg e o calor específico 4,2 vezes 10 a 3 joule por quilograma grau Celsius. Isso vai dar aproximadamente 23 graus Celsius. A alternativa correta é a letra D. Exercício número 5. Numa cozinha industrial, a água de um caldeirão é aquecida de 10 graus Celsius a 20 graus Celsius, sendo misturada em seguida a água a 80 graus Celsius de um segundo caldeirão, resultando 10 litros de água a 32 graus Celsius após a mistura. Considere que haja troca de calor apenas entre as duas porções de água misturadas e que a densidade absoluta da água, de 1 kg por litro, não varia com a temperatura, sendo ainda seu calor específico igual a 1 caloria por grama grau Celsius. A quantidade de calor recebida pela água do primeiro caldeirão ao ser aquecida até 20 graus Celsius é. Então, no primeiro caldeirão, a gente pode aplicar a equação do calor sensível. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a gente tem Q1 igual a massa da água no primeiro caldeirão, a gente não sabe, vezes o calor específico da água, C, vezes a variação de temperatura. Ele falou que no primeiro caldeirão a água é aquecida de 10 graus Celsius a 20 graus Celsius, então fica 20 menos 10. Essa quantidade de calor Q1 é justamente a quantidade de calor que a gente quer descobrir, a quantidade de calor recebida pela água ao ser aquecida no primeiro caldeirão. Para encontrar ela, a gente só está precisando da massa da água do primeiro caldeirão, a gente não sabe. No segundo caldeirão, a quantidade M1 de água, que foi aquecida até 20 graus Celsius no primeiro caldeirão, é misturada com uma certa quantidade de M2 de água a 80 graus Celsius, resultando em 10 litros de água a 32 graus Celsius. Então a gente pode usar a nossa equação de troca de calor, que é uma equação de conservação de energia, que diz que o somatório das quantidades de calor trocadas por cada um dos corpos tem que ser igual a zero. Então, para a massa M1, que veio do primeiro caldeirão, fica M1 vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura dela. A temperatura final vai ser 32 graus Celsius e a inicial, que veio do primeiro caldeirão, 20 graus Celsius. Para a massa M2, que já estava no segundo caldeirão, fica M2 vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, 32 menos 80. Tudo isso vai ter que ser igual a zero. 32 menos 20 vai dar 12, 32 menos 80 vai dar menos 48. Então a gente pega o termo que está a massa 2, está negativo do lado esquerdo, passa positivo para o lado direito, e a gente pode cancelar o calor específico da água dos dois lados, passar o 12 que está multiplicando o lado esquerdo, dividindo para o lado direito. Vai ficar 48 dividido por 12, que vai dar 4. Então a gente vai obter a massa 1 é igual a 4 vezes a massa 2. A gente encontrou uma equação que relaciona as duas massas, M1 e M2. Para descobrir o valor de M1, a gente precisa de uma segunda equação. São duas variáveis, então a gente precisa de duas equações para resolver esse sistema. Só que tem outra informação que ele passou do enunciado, que ao final do equilíbrio térmico, no segundo caldeirão, vai resultar em uma quantidade de 10 litros de água. Como a densidade da água é 1 kg por litro, isso significa que vai resultar em 10 kg de água. Então a gente pode escrever M1 mais M2 igual a 10 kg. Como M1 é igual a 4M2, substituindo nessa equação, a gente obtém 4M2 mais M2 igual a 10, ou seja, 5M2 igual a 10. Passando o 5 que está multiplicando e dividindo para o outro lado, a gente vai obter M2 igual a 2 kg. E como M1 é igual a 4M2, o M1 vai ser igual a 4 vezes 2, que é igual a 8 kg. Agora, retornando para a nossa equação do primeiro caldeirão, já que a gente agora sabe M1, a gente pode calcular a quantidade de calor absorvida pela água no primeiro caldeirão. Vai ficar Q1 igual a massa 1, que é 8 kg, ou seja, 8.000 gramas, vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius,
vezes a variação de temperatura. Temperatura final 20, temperatura inicial 10. Isso vai resultar em 80.000 calorias. Alternativa correta, letra D, 80 quilocalorias. Questão 6. Um calorímetro de capacidade térmica 5 calorias por grau Celsius contém 200 gramas de água. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius, a 20 graus Celsius. Ao colocarmos um bloco metálico de 500 gramas a temperatura de 100 graus Celsius no interior desse calorímetro, observamos que o sistema atinge o equilíbrio térmico a 60 graus Celsius. O calor específico do metal que constitui esse bloco em caloria grama-grau Celsius é... Aqui novamente a gente vai ter que aplicar a nossa equação de troca de calor, que diz que o somatório do calor absorvido ou cedido por cada um dos corpos que participa da troca tem que ser igual a zero. É uma equação de conservação de energia. Os corpos aqui que estão trocando calor é o calorímetro, que ele deu a capacidade térmica, a água, que ele deu o calor específico, e o bloco, então essas três quantidades de calor igual a zero. A gente pode escrever a quantidade de calor sensível como a capacidade térmica vezes a variação de temperatura e calcular a quantidade de calor absorvida pelo calorímetro. Vai ser igual à capacidade térmica do calorímetro, 5 calorias por grau Celsius, vezes a variação de temperatura dele. Temperatura final 60 menos a temperatura inicial, que é 20. Isso vai dar 200 calorias. A gente também pode escrever a quantidade de calor sensível como se fosse a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Usando essa equação, a gente pode calcular a quantidade de calor absorvida pela água, a massa da água 200 gramas, calor específico da água 1 caloria por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. A temperatura final do sistema vai ser 60 graus Celsius, temperatura inicial da água 20, 60 menos 20. Então a quantidade de calor absorvida pela água vai ser 8.000 calorias. Agora a gente pode escrever a quantidade de calor cedida pelo bloco metálico, como a massa dele, 500 gramas, vezes o calor específico dele, que é o que a gente quer descobrir, vezes a sua variação de temperatura. Temperatura final do sistema 60 graus Celsius, menos a temperatura inicial do bloco 100 graus Celsius. 60 menos 100 vai ficar menos 40, vezes 500 gramas vai ficar menos 20.000 gramas graus Celsius. Tudo isso vezes o calor específico do bloco. Agora a gente joga todos esses valores dentro da nossa equação de troca de calor. A gente vai obter o calor absorvido pelo calorímetro, 200 calorias, mais o calor absorvido pela água, 8.000 calorias, mais o calor cedido pelo bloco, menos 20.000 vezes o calor específico do bloco. Tudo isso igual a zero. Isolando o calor específico do bloco, a gente obtém 0,41 calorias por grau Celsius. A alternativa correta é a letra C. Questão 7. Um bloco metálico A encontra-se inicialmente a temperatura θ, sendo colocado em contato com outro bloco B, de material diferente, mas de mesma massa, inicialmente a 0 graus Celsius. Verifica-se, no equilíbrio térmico, que a temperatura dos dois blocos é de 0,75 θ. Supondo que só houve troca de calor entre os dois blocos, a relação entre os calores específicos dos materiais A e B, Ca sobre Cb, é... Como tem troca de calor entre mais de um corpo, a gente vai usar a nossa equação de troca de calor, que diz que o somatório das quantidades de calor trocada por cada corpo tem que ser igual a zero. Nesse caso, a gente só tem dois corpos, o A e o B, então fica QA mais QB igual a zero. Ou seja, QA vai ser igual a menos QB. Agora a gente escreve a nossa equação de calor sensível como se fosse a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, e aplica para os dois corpos, A e B. Para o corpo A, vai ficar a massa dele, que a gente não sabe, M, vezes o calor específico dele, que a gente também não sabe, Ca, vezes a variação de temperatura. A temperatura final do sistema é 0,75 θ, então fica 0,75 θ menos a temperatura inicial do corpo A, que é de θ. 0,75 menos 1 vai dar menos 0,25. Agora a gente aplica a equação para o corpo B. Vai ficar a massa dele, que é a mesma do A, então M, vezes o calor específico dele. Como é material diferente, é um calor específico diferente. Então é Cb, vezes a variação de temperatura. Temperatura final do sistema 0,75 θ, menos a temperatura inicial do corpo B, que é zero. Então 0,75 θ menos zero vai dar 0,75 θ. Como a gente quer descobrir a razão Ca sobre Cb, a gente faz a divisão entre as duas quantidades de calor, Qa sobre Qb. A gente vai obter isso aqui. Lembrando, a gente descobriu no começo que o Qa era igual a menos Qb. Então, a razão Qa sobre Qb vai dar menos 1. A massa é igual, pode cancelar. θ vai cancelar. Então, sobrou menos 0,25 Ca sobre 0,75 Cb.
Isolando a razão CA sobre CB, a gente vai obter que ela vale 3. Alternativa correta, letra E. Finalizamos mais um vídeo de resolução de exercício. Obrigado por assistir. Eu aguardo você na parte 2 desse vídeo, onde iremos resolver exercícios sobre calor latente. Bons estudos e até já!